Capítulo 1 – Noites no metrô. As luzes piscam violentamente enquanto o metrô barulhento percorre os trilhos escuros da cidade. Não são nem 9 da noite, mas a escuridão intensa já tomou conta do mundo lá fora. A voz metálica anuncia a próxima estação, Ecoledo, a mais antiga do sistema, construída durante o período colonial e revestida de histórias de morte e tragédia que gelariam até o sangue mais quente. No metrô, a vida continua. Pernas cruzadas, olhos fixos nos celulares, ninguém repara no idoso sentado no canto azul, suas roupas poídas, os olhos cinzentos fitando nada, as mãos trementes ao redor do chapéu fedido. Ele é apenas outro rosto no meio da multidão, uma alma solitária vagando no meio da cidade que nunca dorme. Ecoledo se aproxima. Ele se levanta, suas articulações rangem como a porta enferrujada que se abre, dando passagem para o túnel escuro. Ele sai, sua figura desaparecendo rapidamente na nuvem de poeira e nevoeiro formada pelo metrô que se afasta. Uma mulher jovem, com um vestido florido e fones de ouvido grandes, entra e se senta no mesmo lugar vago. Ela suspira, um estranho arrepio correndo por sua espinha. Ela encolhe os ombros, voltando para sua música. As luzes piscam de novo, uma vez, duas vezes e então voltam ao normal. Próxima estação, Recoleta, a voz metálica ecoa novamente pelo compartimento lotado. Com um pulo repentino, todo mundo percebe ao mesmo tempo. O idoso está de volta, sentado no mesmo lugar, as mãos trêmulas segurando o mesmo chapéu. A mulher florido põe os fones de ouvido, a música agora se afogando em seu próprio pulso acelerado. Ecoledo se aproxima pela segunda vez. Não são nem 9h30, mas na escuridão intensa do metrô, o medo já começou a se espalhar. Intensificou-se o frio no metrô, a atmosfera ficou densa. A luz intermitente e fraca, lâmpada solta por constantes solavancos, acentuava o pavor de todos. O comboio parou inesperadamente, nas profundezas desgastadas e esquecidas pela cidade. Lentamente, os rostos eram consumidos por uma névoa pálida que parecia rastejar, trazendo consigo um cheiro forte de ferrugem. Silêncio. Todos os sons foram engolidos pelo subterrâneo, como se o próprio metrô tivesse prendido o fôlego. De repente, um arranhar assustador quebrou o silêncio mortal. Era uma coisa como os dedos de metal em uma lousa, ecoou pelo espaço escuro, fazendo os passageiros estremecerem. E então, algo sem rosto surgiu da escuridão. Não uma pessoa, mas uma massa escura e irregular, flutuando como um fantasma. A neblina fria girava em volta dela tão naturalmente que parecia uma parte do terror iminente. Parecia ter consciência, se locomovia, controlava o ambiente. Cada pessoa envolta na escuridão, petrificada pelo medo, sentia que era observada. As sombras dançavam estranhamente nas paredes, formando imagens distorcidas e perturbadoras. Mas a coisa mais horripilante não era o que viam. Era o que ouviam. Sussurros. Vozes antigas e desconhecidas, como espectros falantes, zunindo em seus ouvidos. Os passageiros, presos como ratos em uma ratoeira, estavam à mercê dessa presença. A luz fraca piscava, 1, 2, 3 vezes, e num apagão total, o trem voltou à vida com um arranco brusco. Após o susto, pouco a pouco a luz fliquerou de volta. Não havia traço da aparição aterrorizante, só um eco suave dos eventos viajando através dos túneis antigos. Os passageiros se entreolharam, silenciosos, sabendo que algo estava errado. E eles estavam certos. Porque quando a porta se abriu na próxima estação, todos perceberam de repente que não estavam sozinhos. Fim da parte 2. O terceiro capítulo da nossa assombrosa jornada começa. Ao descer os degraus da estação de metrô, a sensação de inquietude parece aumentar. Os vitrais tremeluzentes na entrada conferem à cena uma sensação de algo ilusório, algo não natural. Com um apito, o metrô está pronto para continuar seu caminho através das veias que se estendem por baixo da cidade. Após a entrada de algumas pessoas, ele sai. É então que a lenda, mais uma vez, ganha vida. A princípio, nada fora do normal. A escuridão do túnel refletida no vidro, um silêncio espessado e palpável, como se todos os sons estivessem abafados pela sombria atmosfera do lugar. Mas tem algo inquietante, algo que faz seu couro cabeludo formigar de medo. As pessoas estão em silêncio, a maioria delas com os olhos vidrados nas janelas escuras. Os rostos iluminados apenas pela luz dos anúncios intermitentes de publicidade do metrô.
Estão todos presos naquelas viagens monótonas e sem final. E então você os vê, não parecem humanos. As figuras deformadas estalam e contorcem-se no vidro. O metrô passa através delas, fazendo as luzes piscarem de uma maneira estranha, assustadora. Seus olhos, suas expressões estão distorcidas pelo medo, pelo horror. Como se o metrô estivesse carregando os fantasmas das almas presas em seu subterrâneo. Um grito rompe o silêncio ensurdecedor. Uma mulher está assustada, os olhos arregalados, o rosto pálido. Aponta para a janela, gesticula, e todos veem. Veem a forma como os estranhos espíritos o observam, como se pudessem ver através deles, através de suas almas. O pânico irrompe. As pessoas se levantam, pressionando-se contra as portas. Novos gritos, choro, telefonemas apressados para quem ninguém tem tempo de ouvir. Uma massa de gente, assustada, encerrada num túnel em subterrâneo. O metrô diminui, a luz fraca das lanternas furando a escuridão, os rostos dos passageiros transformados em máscaras de horror. E as figuras, dançando, contorcendo-se, zombando da sua realidade. Bem-vindos ao metrô da meia-noite, a viagem que você nunca esquecerá. As portas se fecham, e a viagem continua. Para onde, quem sabe? É só mais um dia nas sombras do metrô. Afinal, quem somos nós para desafiar as lendas da cidade? Quem somos nós para brincar com o desconhecido, com o assustador? Quem somos nós para não temermos os estranhos acontecimentos nas profundidades do metrô? Até o próximo capítulo. Tomem cuidado com os espelhos nas janelas. Nunca se sabe o que você vai ver refletido. Naquela noite, as luzes do metrô piscavam mais que o normal. A escuridão dançava em um ritmo caótico, brincando com a adrenalina de todos os passageiros. Os corações batiam em uníssono, como um coro macabro que já sabia da tempestade por vir. Próxima estação, Brás, a voz eletrônica anunciou. Não era o tom normal, que parecia todo dia encarnar. Era mais frio, mais gélido, como se o próprio medo tivesse invadido. De repente, um grito rasgou a noite, cruel e cheio de terror. Uma mulher, no fim do vagão, estava apontando para a janela. Do lado de fora, uma figura roubava o olhar. Um homem, o mesmo homem, de terno preto e chapéu, que desde o princípio desta horrível aventura, nos observava. Mas algo estava diferente. Seus olhos, antes normais, ardiam em chamas vermelhas. Ninguém se atrevia a se mexer. A atmosfera era insuportável, pesada, cheia de medo. Era como se todos soubessem que algo estava para acontecer, mas ninguém sabia exatamente o que. A porta do vagão se abriu. A estação Brás estava vazia, um cenário fantasmagórico que apenas aumentava o terror. Então, uma corrente de ar frio invadiu o vagão, tão forte que fez todos estremecerem. E foi então que ele apareceu. O homem de terno preto e chapéu, seus olhos ardendo em fogo. Ele não entrou no metrô. Ele simplesmente apareceu, como se tivesse sido teleportado para dentro do vagão. Com um gesto lento, ele ergueu a mão. E nesse momento, tudo ao nosso redor mudou. As luzes piscavam mais violentamente. O metrô, antes se movendo a toda velocidade, parou de repente. Todos no vagão foram jogados para frente, numa mistura de medo e confusão. Demorou um segundo para todos perceberem. Estávamos presos. Presos no vagão com o homem de olhos em chamas. Seu rosto, antes uma máscara impassível, se transformou em um sorriso retorcido, um sorriso que não anunciava nada de bom. Estou escrevendo isso agora, na esperança de que alguém encontre. Não sei quanto tempo temos, não sei o que esse homem quer. Só sei que todos nós estamos apavorados, presos e incomunicáveis. Por favor, se você está lendo isso, procure ajuda. Contamos com você. Fim da linha, a voz eletrônica anunciou. E a risada do homem se misturou com o som dos gritos desesperados dos passageiros, num canto de horror e desespero. Narrador, e é agora que a história toma um curso mais sombrio, amigos. As forças não naturais nas profundezas do metrô parecem incansáveis. E continuamos em nossa jornada com Bia, a moça corajosa que causou até mesmo arrepios nas entidades paranormais. Ela havia tomado a decisão de enfrentar esses horrores, precisamente na estação descredenciada, conhecida por todos como a Estação Fantasma. Aqui, queridos ouvintes, o vento uiva pelas linhas mortas de trilhos enferrujados, ecoando um lamento eterno. Bia, com seu coração batendo no peito, desce os degraus que levam ao desconhecido.
Bia, respiração profunda, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que parar tudo isso. Narrador, e lá estava ela, na plataforma deserta. A única luz era um fraco brilho verde que pulsava de uma máquina de bilhetes quebrada. Bia sentiu um calafrio na espinha, inexplicável medo engolindo-a. E então, ela ouviu. Um vulto no fim do túnel escuro. Bia engoliu em seco. Bia, sussurrando, quem está aí? Narrador, nenhuma resposta. Só silêncio e aquela presença espreitando. E então, a figura começou a se mover. Aproximava-se. Um ruído terrível encheu a estação. Parecia um grito, mas estava distorcido, como se viesse de outro mundo. Bia congelou. Bia, grito aterrorizado, quem é você? O que quer de nós? Narrador, a entidade, agora mais perto, tamanho humano, mas fora da norma. E brilhava. Uma luz espectral que voava como fogo verde e dourado. O rosto, ou o que deveria ser o rosto, não tinha rosto. Então a figura tomou forma. Os olhos vermelhos, malignos. A boca se abriu em um sorriso macabro, revelando dentes afiados como navalhas. Bia, grito apavorado. Narrador, e foi então que aconteceu, amigos. Com um grito fantasmagórico, o ser avançou em direção a Bia. Oh, mas a história não acaba aqui. No que Bia lutará pelo controle do metrô? E o que quer essa entidade sombria? Você saberá na próxima parte de Histórias de Terror no Metrô. Olá pessoal, hoje trago a vocês a parte 6 da nossa série arrepiante. Agarrem seus copos de café, apaguem as luzes e não olhe para trás. Damos continuidade a Histórias de Terror no Metrô. E agora, as coisas vão ficar um pouco sinistras. Vocês já se sentiram observados? Vocês sabem, aquele sentimento estranho de alguém ou algo olhando para você bem nas profundezas escuras do metrô, não? Bom, é melhor para você. Aqueles que o fizeram, infelizmente, não estão mais aqui para contar a história. Lá estava Rodrigo, um simples trabalhador noturno, cansado após um árduo dia de trabalho. Ele entrou no último trem da noite, o vagão estava estranhamente vazio. A única iluminação vinha das luzes tremulantes acima da sua cabeça. Rodrigo sentou, fechou os olhos e deixou o som metálico do metrô embalá-lo. De repente, um ruído estranho perturbou seu breve momento de paz. Cric, parecia vir da outra ponta do vagão. Cric, era um som estridente, como de metal rasgando metal, só que mais sombrio. Rodrigo abriu os olhos, olhou para a outra extremidade do vagão, e estava lá. Uma criatura que não era deste mundo, não era humano, era algo indescritível. Não era um ser, mas uma forma, uma sombra grotesca que não pertencia a este mundo físico. O coração de Rodrigo palpitava em seu peito, suas mãos tremiam e seu suor frio manchava a gola da sua camisa. E antes que ele pudesse reagir, antes que pudesse pensar em fugir, a criatura desapareceu. Ou melhor, ela se diluiu na escuridão, deixando para trás apenas o vago cheiro de algo podre e o zumbido enlouquecedor nos ouvidos de Rodrigo. Ele nunca foi encontrado. A única coisa que restou foi a história de uma aparição que aterrorizou um vagão vazio. E o som estridente, aquele crique eterno, ecoando pelas profundezas escuras e frias do metrô. E então, queridos ouvintes, cuidado na próxima vez que você entrar no metrô. Nunca se sabe o que pode estar espreitando nas sombras. Até a próxima, se vocês ousarem escutar. E com esta encerramos a parte 6. Quero que se lembrem, a escuridão não está lá fora, ela está bem aqui. Boa noite, ou será apenas o começo da sua eterna noite.